que eu fiz esse projeto, acho que em 2018, e ele começou com uma história de sobrepor espaços pertencentes aos 3 palácios que compõem a Praça dos Três Poderes em Brasília, mas seriam espaços que não são só os espaços que a gente vê mais na mídia. Então teriam gabinetes, teriam corredores, lugares em que as pessoas se encontram, que tomam café, em que essas negociações acontecem. Porque eu estava partindo muito da ideia da independência dos poderes para trabalhar, para fazer esse projeto. Porque, dados fatos políticos, eu comecei a perceber que essa independência entre os poderes era, apesar de ter uma independência, ela é um pouco relativa, uma vez que alguns desses atores que não deveriam, mas se comportam de forma política. Já que eles têm, né, por exemplo, quando você vê uma ação política por parte do Supremo, seria absolutamente desnecessário. Né? Talvez isso seja um pouco ingênuo, idealista, mas um pouco utópico talvez, mas tudo bem. Bom, então a ideia era essa, só que como o projeto era de 2018 e eram para ser 16 fotos, tinha uma outra narrativa, eu agregar matérias que vinham da mídia, que foram publicadas entre os anos desde o impeachment da Dilma até a posse do Bolsonaro. Bom, só que aí as matérias iam falar dessa época, né? Iam pegar esse arco de tempo. Só que o tempo foi passando, as coisas foram mudando, teve pandemia, teve uma série de coisas que foram acontecendo e, como se diz, a vida é mais, né? A realidade é sempre mais. E quando eu tive a oportunidade, quando a Dária me convidou para fazer parte dessa exposição e me falou sobre o que era, eu falei, eu tenho esse projeto. E mandei o projeto para ela, ela gostou muito, mas eu mandei o original, né? Quando eu comecei a tentar agendar as idas aos palácios para poder fazer essas fotografias, o que em outro momento não era uma coisa muito complicada de se conseguir, comecei a perceber que não ia ser tão simples assim. E eu comecei a ver que o acesso a esses lugares estava muito difícil. Então, muitas das coisas que eu fiz aqui, eu tive que conseguir na hora o acesso. Outra coisa que aconteceu é que tinha grade em volta de todos os prédios, que é uma coisa que não existia, eu já fui a Brasília. Não tinha essas grades, era aberto. Então, existe uma coisa de animosidade. E para fotografar esses lugares, para conseguir essas autorizações, eu conversei com muita gente. Né? Você conversava por exemplo, eu só consegui fotografar o plenário do Senado no último dia que eu tive. E quem me ajudou, apesar de eu ter conseguido uma autorização como senador, depois de fazer milhões de contatos, falar com Deus e o mundo, mas quem me deu a chave foi a menina que trabalhava na segurança, a chave para eu conseguir. Ela falou, no lugar que você tem que ir ali, eu estava do lado do lugar o tempo inteiro, e eles me faziam dar uma volta louquíssima para esse carro. Eu falei, não é aqui, não, é lá, aí você tem que falar na polícia, tem que falar não sei onde. Não, você tem que falar aqui. E a forma como essas relações vão se estabelecendo, num primeiro momento, em geral, era uma coisa assim, muito tensa, né? Às vezes desconfiada. Esse da segurança foi particularmente interessante. A gente tinha autorização para fotografar no Senado, no que eles chamam de salão azul. Na verdade, é um corredor. Se você seguir ele, você sai na Câmara, na parte que é a Câmara. Então, aí o tapete fica verde quando vira a Câmara. Mas nessa fronteira, é uma fronteira mesmo, porque tem
máquina de revistar raio-x e tem coisas de detectar metal, etc. É uma fronteira mesmo, né? E tem um monte de segurança ali. Aí a gente estava fotografando, só que a gente estava fotografando o piso, porque onde tinha um encontro dos dois carpetes. E a gente começou a fazer aquela foto e tal, não sei o quê. Aí começou uma tensão do segurança. Você tem autorização, não sei o quê. Aí eu mostrei a autorização. Aí para a menina, e ela já estava falando com a chefe. Eles estão fotografando aqui, não sei o quê. Não era nada assim, demais. E tal, e uma falação, uma loucura. Aí, nessa hora eu estava mostrando a autorização que eu tinha para um dos seguranças. Aí ele foi falar com a menina, que foi a mesma que me deu o pulo do gato, né, para conseguir a autorização no final das contas. Ela estava super incomodada. Acho que ela chamava Bruno, acho que era. E foi uma coisa muito curiosa, porque aí começou essa coisa, e quando o outro colega falou, não, eles têm autorização, e a chefe dela não parava de perguntar coisas, aí ela falou assim, ela tem autorização. E eu não sei o que a chefe falou, porque ela estava no telefone, e uma hora alguém falou assim, mas ela está... não, mas a câmera está no Senado, ela só está fazendo do carpete, mas o equipamento está aqui dentro. Mas era assim, aquela ideia de fronteira, né? Você atravessou para cá, quer dizer, isso não faz coisa muito louca, né? Aquela linha, né? Assim. E aí uma segurança que estava do outro lado, que era do lado do Congresso, da Câmara, né, no tapete verde, falou assim, ontem eu fiz uma foto igual a essa. Falou eu estava com um amigo que também é artista e foi, antes de se voltar para a atividade artista, fotojornalista, Jorge Burke. Ele foi comigo para fazer as fotos e ela falou isso, eu fiz essa foto ontem. E na hora que isso aconteceu, rolou uma empatia e aí os seguranças mudaram completamente o mundo. Então, uma coisa, essa ideia das relações humanas, assim, da política, porque a política ela foi criminalizada, mas isso é política, né? Assim, como é que vira uma chave, né? Como é que vira uma coisa que é tensa, quer dizer, isso foram coisas que eu fui pensando. Então, essa ideia da dupla exposição, a ideia originalmente era realmente trabalhar só com filme e fazer mesmo a técnica da dupla exposição. Só que isso tinha duas questões. Eu não ia conseguir a precisão com a que eu queria trabalhar essa dupla exposição. E também tem sempre o risco, você não sabe, você não consegue ver, né? Então, tem algumas delas que são filme. Essas que são menores, todas têm a mesma altura, né? Mas essas que são mais quadradinhas, elas são as que são feitas com filme. E as outras foram feitas digital. Então, elas são híbridos, né? E tem algumas que você vê muito nitidamente o grão. E aí, quando eu pensei no título do trabalho, ele tanto se refere a essa ideia de uma técnica fotográfica, da dupla exposição, que não é exatamente o que acontece aqui, porque não é o filme exposto duas vezes, né? A ideia surgiu disso, mas eu mantive o título porque eu achei muito bom, porque o que eu estou expondo duplamente quando eu falo isso? Né? Não é só porque são dois espaços. Você está expondo também o espaço, mas alguma coisa que aquela arquitetura sozinha não conta. Quando você adiciona outra coisa junto, esses dois espaços ficam expostos de outra maneira. Eles têm um outro tipo de coisa exposta que não é só uma imagem, né? Não é só... É uma interpretação também, é uma possibilidade, uma leitura.
Porque estava muito nublado quando a gente foi. Choveu muito, foi em novembro que a gente foi para lá e estava muito chuvoso. Então a gente acordava muito cedo e fotografava muito cedo, porque a luz lá é cruel, né? Então, para a gente conseguir fazer as externas, a gente precisava dessa luz um pouco mais tênue da manhã. Então a gente saía super cedo e ia fotografar. E então é um tipo de luz também que é muito diferente das fotos de Brasília, né? Que tem essa coisa da monumentalidade, daquele céu, sabe? É um céu cinza, elas têm um tipo de atmosfera que é muito diferente da atmosfera da arquitetura que explora essas formas, uma espécie de heroicidade ou de monumentalidade, mas mesmo as do Buterro, que tem uma coisa mais névoa, né? Talvez seja um pouco mais perto disso por um lado, mas tem uma dimensão psicológica, porque também não são fotos de Brasília, só de ser essa sobreposição já vira uma outra coisa. Né? Então, esses tempos, eles sempre falam de idas e vindas. Por exemplo, quando eu estava lá, eles estavam hasteando um dia a bandeira. E eles por exemplo, na mesma semana, eles estavam hasteando uma bandeira que era a bandeira do período monarquista, do Brasil Império, que é uma coisa surreal. Então, assim, essas voltas no tempo que o trabalho aponta um pouco para isso, é uma coisa que me interessava muito, porque é uma narrativa histórica que é linear, mas ela não é linear também, né? Isso aqui. E uma outra coisa que também o que a gente vê, né, nas fotos, os lugares, todos os lugares que eu fui fotografar estão aqui. Não tem tudo que eu fotografei, óbvio, mas todos os lugares. Então tem o Senado, tem um congresso, né, tanto o Senado quanto a Câmara, tem Itamaraty, tem a Catedral, que é um acesso mais tranquilo de todos, porque é uma igreja, então é livre, você vai lá, a gente fotografa pra caramba lá. Mas, por exemplo, o Planalto, todas as vistas que tem do Planalto, e eu fiz questão que ele aparecesse mais de uma vez, ele aparece, acho que pelo menos em 4 imagens. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 5. Ele aparece quase na metade da série. E ele é sempre visto de fora e de longe. E isso foi também essa ideia de ser uma coisa que se repete, tem a ver com o fato de que eu queria apontar para isso, porque os outros lugares você tem imagens externas de alguns e a maioria você tem imagens internas. O Planalto é um que a gente não tem, porque realmente eu não conseguia entrar para fotografar. Eu tentei, assim, teve até um dia que a gente falou, vamos falar que a gente vai ao banheiro, porque como ali não tem nada, a gente, para ver o que a gente consegue. Mas é uma coisa absolutamente refratária. E não era assim. E todo mundo que eu perguntava falava assim, eu conheci gente que trabalhava lá, mas ninguém está mais lá. Ou as pessoas que estão lá não querem falar, não vão topar. Então todo mundo que eu falei lá falava, claro, tal, e desaparecia. Então é algum lugar que eu não consegui fazer fotos internas. Então, eu acho que isso fica subentendido pela ausência, né? Pelo que não tem.